Eu fui movido a escrever esse artigo por causa de uma notícia que saiu na imprensa de um jovem doente, filho de uma família pobre, aqui no Rio, que, em surto psicótico, como em geral acontece, saiu de casa, desapareceu e terminou se abrigando debaixo de um viaduto, onde havia outros rapazes, alguns drogados e marginais, enfim, que também ignoravam que ele fosse um doente, que ele tivesse, certamente estranhando o comportamento dele. Isso terminou gerando um conflito e ele foi assassinado debaixo desse viaduto. Então, essa notícia me deixou realmente indignado, porque eu já tinha, muitos anos atrás, quando um deputado propôs a criação de uma lei instituindo a nova política psiquiátrica, que surgiu na Itália, em Bolonha, né? E que tinha sido, na verdade, que resultou num desastre. Uma política preconceituosa com relação à psiquiatria, porque, veja bem, a minha relação com a psiquiatria é que eu tive 2 filhos com esse problema, então eu vivi esse problema e eu me identifico com as pessoas que vivem esse problema hoje, porque eu sei o que significa isso, né? E então, antes disso, eu tive relação com pessoas ligadas ao tratamento psiquiátrico no Centro Nacional do Engenho de Dentro, e conheci a doutora Nise da Silveira, fui amigo dela, enfim, eu sempre tive próximo à loucura. E a verdade é que conheci casos de pessoas que ocultavam o fato de ter alguém na família com doença mental. Né? Então, no passado, era isso, o preconceito com relação a mostrar que havia doente mental na família. Então, como se a doença mental fosse uma coisa maldita. Bom, agora, mas a política psiquiátrica nova, ela também quer negar a loucura, ela também tem um preconceito, só que ela quer dizer que a loucura não existe. Sabe? Um quer ocultar a loucura, esconder a loucura, e o outro, moderno, quer dizer que a loucura não existe. É um negócio que vem, é um equívoco de esquerda, de uma falsa esquerda, segundo a qual a sociedade burguesa persegue determinadas pessoas que pensam de modo diferente, então interna essas pessoas dizendo que elas são malucas, são doentes mentais. Agora, evidentemente que isso é uma ignorância, é uma atitude idiota, primeiro porque a medicina sabe hoje, inclusive, qual é a causa, em grande parte existe um distúrbio afetivo. E eu, então, no artigo, eu dizia o seguinte: me diga uma coisa, você não adoece do estômago, não adoece do rim, não adoece do pulmão, não adoece do... Por que não pode adoecer o cérebro? É um órgão do corpo humano. O cérebro é divino, o que ele tem que ele não adoece? Então, eu nunca ocultei que tinha filho com esse problema. Eu, evidentemente, tratava eles com discrição por causa deles. Mas eu sempre encarei o fato de que isso é uma coisa que pode ocorrer naturalmente. Não é isso? A doença mental, ela é uma doença proveniente de algum distúrbio, como você tem no coração, você tem em qualquer outro órgão do corpo humano. Então, mas o preconceito
de que internando o paciente é persegui-lo. O deputado, esse deputado, que eu não quero mencionar o nome dele aqui, como ele não está presente, eu não quero. Se ele estivesse presente, eu ia mencionar o nome dele. Ele está ausente, eu não menciono. Ele declarou no jornal o seguinte, que as famílias que têm doentes mentais no seu seio, que internam essas pessoas para se livrar delas. Eu li isso, pensei comigo, quer dizer que esse deputado, que nunca viu meu filho, ama mais o meu filho do que eu sou. Quer dizer, ele não entende de coisa alguma. Isto é uma atitude leviana, oportunista, porque ele não entende de doença mental. E, se ele entendesse, ele não adotaria essa atitude. Veja bem, o projeto inicial dele propunha que, para internar algum paciente, teria que ser ouvido um juiz de direito. Você imaginou isso? O seu filho entra em surto psicótico. Quem conhece isso, quem já viveu isso, imagina se num estado desse você tentando ver o que faz para impedir que alguma coisa aconteça, porque ele pode se jogar pela janela, ele pode agredir a mãe, ele pode fazer qualquer coisa contra os outros, contra si. Aí você vai ligar para o juiz, que não entende de nada de psiquiatria. É o mero oportunismo político. A pessoa nem sequer se informa com psiquiatras, com autoridades desse meio, né, para saber se as coisas que ele está propondo têm sentido, né? Mas é o preconceito, a ideia de que a família interna, porque quer se livrar do... Então, o juiz entra aí para impedir que essa perseguição que você faz contra seu filho, contra seu irmão, seja cometida. Porque se trata de um crime, logo tem que ter um juiz para... Realmente é inacreditável. Pois é, mas isso foi enviado para o Congresso. Essa coisa do juiz, eu confesso a você que cheguei a ligar para um amigo meu, um senador, amigo meu, e pedi a ele que interviesse nisso, que impedisse que isso acontecesse. Eu pensava, imagina o estado em que ficava a família quando meu filho entrava em surto, e a pessoa, eu ficava pensando nas outras famílias, porque nessa altura, meu filho já é um senhor, ele já não tem mais esse tipo de... Ele continua tendo problema, mas ele não tem mais surtos, ele se ajustou ao tratamento, ao remédio, aos remédios que existem hoje, que mantém o equilíbrio, né, com um ou outro desequilíbrio momentâneo, mas mantém. Então, eu não vivo mais esse problema, mas eu sei o que significa para as pessoas que estão vivendo esse problema hoje. Então, é uma crueldade, é uma irresponsabilidade a pessoa propor uma lei dessa e depois levar e aplicar. Agora veja bem, o governo é o Partido dos Trabalhadores. Eu levava meu filho para o Instituto Américo Bairral em São Paulo, que é uma clínica particular, e pagava. Tá? E hoje, quem tem dinheiro e que enfrenta uma situação dessa, vai para uma clínica particular internacional. Mas quem não tem? O trabalhador faz o quê? Faz o quê? Ou o filho dele vai ser assassinado debaixo do viaduto. Gente, e as pessoas carentes não sabem como sair de uma situação dessa, o que fazer. Sabe? É um negócio de uma crueldade, de uma irresponsabilidade realmente inominável. Então, eu vejo que felizmente, a classe médica da especialidade psiquiátrica que conhece o problema, tomou posição diante disso e vamos esperar que essa lei seja revogada, porque ela realmente
É um absurdo, pelo menos nesse particular. Pode ser que ela tenha algumas outras coisas positivas. Eu não estou a par inteiramente de todos os detalhes da lei, mas tudo bem. Mas este ponto especificamente do que se refere à internação tem que ser mudado. É uma coisa que realmente é um crime praticado contra a família brasileira, sobretudo as pessoas que não têm dinheiro para pôr os seus filhos em clínicas particulares. Quer dizer, ninguém propõe que interne, não existe isso mais, interne por 30 anos, vai internar para sempre. Não se trata disso, se trata de internar durante o surto, e o médico é que vai avaliar quanto tempo vai ficar, uma semana, um mês, 2 meses, é ele que vai avaliar, é o médico que vai avaliar. Mas quem fez essa lei não conhece, não entende nada. Inclusive, essa coisa de juiz, ele ignora que para você internar uma pessoa qualquer, ao chegar na clínica, tem um médico de plantão que vai examinar, vai dizer para o senhor, espere aqui fora, e entra no consultório com a pessoa, com o paciente, e vai conversar com ele e saber se é caso ou não de internação. Ninguém interna as pessoas, está entendendo? Diz que o Jânio Quadros internou não sei quem lá. Eu não sei disso, como é que ele conseguiu isso agora. A verdade é que para o procedimento normal é que quando você chega na clínica tem um médico que vai examinar se é caso de internação ou não, mesmo que a pessoa, inclusive, tenha problema mental, mas pode não ser o caso de internar naquele momento, entendeu? Então é tudo uma grande confusão, uma grande bromação, porque isso acontece no campo da psiquiatria, mas em outros campos.